Ô, turminha, do terceiro AB. Nós havíamos pulado essas duas aulas, 20 e 21, e fomos para a aula 22 para sais. Tá? Eu prefiro, é questão de gosto, estudar sais antes das chamadas reações de neutralização. Então agora nós vamos voltar para a página 112, aula 20 e 21. Primeira parte. A primeira parte eu vou dar a teoria para vocês. E na segunda parte nós vamos fazer os exercícios. Então, neutralização é assim. O ácido nós aprendemos que é o H+. Ele tem o H+, e um ânion qualquer, tá? Mas o importante, o ácido é o H+. A base é o H-. Tem um OH- e um cátion aqui qualquer, tá? Mas o importante é a base, é o OH-. Quando a gente mistura ácido com base, H+ com OH- dá água. E de quebra, um sal. Por quê? Se lembra que eu falei? Aqui tem H+ e um ânion qualquer. Aqui tem OH- e um cátion qualquer. Então, cátion com ânion vai dar origem ao sal. Mas neutralização é por conta de H+ com OH- vai dar água. Ou seja, se eu misturar um ácido com uma base, no final o ácido neutraliza a base e vice-versa, e nós vamos ter uma solução de um sal. Isso é neutralização. Então, vamos ver aqui a chamada neutralização total. Então, eu vou colocar aqui um exemplo. Então, vamos colocar aqui o HCl mais o NaOH. E vamos ver o que vai acontecer. Nós vimos que o HCl em água, eu vou colocar aqui, tem que ser em meio aquoso, porque ácido só é ácido em meio aquoso. A base também tem que estar dissolvida em água, então meio aquoso. Nós vimos que o ácido clorídrico, né, que compõe o suco gástrico, digestão de proteínas e assim por diante. No comércio ele é conhecido como ácido muriático. E o hidróxido de sódio é conhecido como soda cáustica, tá? Então, obviamente, o ácido clorídrico é extremamente corrosivo, assim como a soda cáustica. No entanto, quando eu misturo os dois, olha o que vai acontecer. Eu tenho um H aqui. O H nós sabemos que é mais. Logo, o Cl só pode ser menos. O número de cargas positivas e negativas devem ser iguais. O Na e o OH separam também. O OH nós sabemos que é sempre um menos. Portanto, como eu tenho um só Na, ele é mais. Cargas positivas e negativas, o número deve ser o mesmo. Olha o que acontece. O H com OH, eles vão dar origem à água. Pronto. Foram neutralizados. Enquanto que, o que sobrou aqui? Sobrou o Na da base e o Cl do ácido. Cuidado. Sempre o cátion na frente do ânion. Então, notem que aqui sobrou um sal.
Olha o cátion na frente, sobrou o Na+, e sobrou o Cl-. Mais com menos, eu cancelo. Pronto. Um ácido com uma base dá um sal mais água. Isso é chamado neutralização total. Vamos colocar outro exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho ácido H2SO4 mais o hidróxido de cálcio. Ácido sulfúrico mais hidróxido de cálcio. A gente tem que lembrar sempre que isso daqui, o ácido, está em meio aquoso, porque se não estiver em meio aquoso, segundo Arrhenius, não é ácido, tá bom? E a base também em meio aquoso. Eu não vou colocar aqui, economizar o canetel e tempo. Bom, então olha o que vai acontecer. O H, que é o ácido, vai separar-se do resto. O resto é o ânion. Não podemos esquecer, e é sempre assim, o H é mais. O ácido sempre tem uma carga positiva. Ora, se eu tenho duas cargas positivas aqui, e o número de cargas positivas, ânion, cátion, deve ser a mesma, o número deve ser o mesmo. Então, se eu tenho aqui duas cargas positivas, tudo que sobrou tem duas cargas negativas. Veja, em nenhum momento eu mexi nesse SO4. Esse 4 aí faz parte do ânion. Eu só cheguei à conclusão da carga, tá? Poderia até ter olhado na tabela de ânions, mas não é necessário, ó. Duas cargas positivas, portanto, o que sobrou, que é o ânion, tem que ter duas cargas negativas. Mesma coisa aqui. O OH a gente sabe que sempre tem uma carga negativa. Quando ele separa do resto, o resto é o cátion. Como eu tenho aqui duas cargas negativas, aqui eu vou ter duas cargas positivas. Muito bem. Independentemente da quantidade, se é 2, 3, 4, não importa. O H com OH sempre vai dar o quê? Água. Sempre. Olha aqui, reação de neutralização é isso. H com OH, independentemente da quantidade, vai dar água. Vamos ver o que sobrou. Sobrou o cálcio, 2 mais, e o SO4, 2 menos. 2 mais 2 menos, as cargas são iguais. Então, perfeito, a gente pode cancelar. Então, sobrou esse sal aqui, SO4 e o Ca, né, e o SO4, sulfato de cálcio, mais água. Só fica faltando o quê? O balanceamento. Aqui nós não balanceamos porque era tudo 1 para 1 para 1 e assim por diante. Então já está balanceado. Eu tenho aqui um Na, um Cl, um Cl. E o H com o H dá H2O. Agora aqui é assim. Sempre que a gente balancear, nós vamos partir do sal formado. Como eu cancelei aqui, um para lá, um para cá. Então nós temos um de cálcio e um de sulfato. Onde tem cálcio eu coloco um, esse um não é necessário, tá? Eu só estou colocando para reforçar. E um do SO4, onde tem SO4 eu coloco um na frente. Eu falei o seguinte, para cada H+, um H+, e um OH-, eu tenho água. Eu tenho H2O. No entanto, se aqui eu tenho 2 de H+, e aqui eu tenho 2
de OH menos. Se fosse 1 para 1, água. 2 para 2, da água também é lógico, só que eu vou ter 2 mols de água. Se H mais com OH menos dá 1 de água, se eu tiver 2 de cada um, eu vou ter 2 de água. Vamos colocar outro exemplo aqui. Vamos supor o Mg, OH. Percebam, aqui eu coloquei ácido, depois a base, aqui ácido, depois a base. Agora eu vou colocar a base depois do ácido. Isso não interfere. Se eu for misturar os dois, vou colocar um depois do outro, tanto faz, tá bom? Então, vamos fazer a reação com H3PO4. E vamos lá ver. Então, vamos lá. Primeira coisa, o OH vai se separar do cátion. Como o OH é sempre um menos, e eu tenho 2 de OH, esse Mg vai ser 2 mais. Número de cargas positivas tem que ser sempre igual ao número de cargas negativas. Olha aqui, vou separar o H do resto. O H é sempre mais. Todo esse resto aqui é o ânion. Como eu tenho 3 cargas positivas, aqui eu vou ter 3 cargas negativas. Número de cargas positivas e negativas deve ser o mesmo. Então vamos ver, independentemente da quantidade, H com OH vai sempre originar o quê? Água. H2O. Olha aqui, H mais com OH menos sempre vai dar água. Isso é neutralização. Então, olha o que vai acontecer. Como saiu OH e H para formar a água, o que sobrou, esse cátion, sempre em primeiro lugar o cátion, tá bom? Que é Mg2+, e o ânion é tudo isso daqui, ó, PO4 com carga 3 menos. Perceba, eu não vou mexer nesse 4, ele faz parte do ânion. Cargas iguais a gente cancela, mas cargas diferentes a gente tem que usar aquele artifício. 3 para cá, que eu não preciso colocar parênteses, porque é o único elemento químico. Quando eu passar o 2 para lá, eu tenho que colocar parênteses, porque tem mais de um elemento químico. 2 para cá. Dessa maneira eu fiquei com 6 cargas positivas, 3 magnésios com 2 cargas positivas cada um. 6 cargas positivas. 2 fosfato com 3 cargas negativas cada um. 6 cargas negativas. Portanto, as cargas foram igualadas. Eu vou repetir. Eu não mexo nesse 4 que faz parte do fosfato. Eu só vou fazer aquele artifício de copiar o 3 aqui e o 2 aqui. Então, falta o quê para que essa equação seja verdadeira? Balancear. Então, vamos lá. Sempre nós vamos partir do sal. Então, dá uma olhada. Eu não tenho 3 de magnésio aqui. Onde eu tiver magnésio, eu vou colocar 3 na frente. Note, eu não posso colocar 3 aqui como índice. Eu modifico a fórmula, né? Não existe. Eu tenho que colocar esse número como coeficiente na frente. Então, 3 de magnésio, 3 de magnésio. 2 de PO4, onde tem PO4, eu vou colocar o número 2 aqui. Ficou faltando balancear a água. Notem que aqui eu tenho 3 vezes 2, eu tenho 6 OH-. E aqui? Aqui eu vou ter 2 vezes 3, 6 de H+.
Julinha, no final, quando vocês fizerem o balanceamento a partir do sal, e quando nós formos balancear a água, não esqueçam, o número de hidroxila, 6OH-, tem que ser igual ao número de ácido, 6H+. Se estiverem diferentes, então a gente errou alguma coisa. Tem que dar sempre o mesmo número. Portanto, se 1H+ com 1OH- dá 1 de água, se eu tiver 6 de cada um, eu vou ter 6 de água. Olha que molezinha, Julinha. Vamos apagar rapidinho aqui. Vá, vou pedir. O quadro é pequenininho. Olha que rapidinho. E vamos falar em neutralização parcial. Antes de falar em neutralização parcial, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Nós estudamos na aula passada a nomenclatura dos sais. E nós percebemos o seguinte, que nós temos que consultar a tabela de ânions e cátions, tá? Para ver a fórmula de cada um e a carga de cada um, para a gente cruzar e obter a fórmula do sal. Mas, se nós soubermos o nome do ácido, e quando nós estudamos ácidos, nós vimos que tem alguns ácidos que nós temos que saber o nome. Os ácidos que não têm oxigênio, que só tem 4, né? Tem vários, mas 4 principais. Ácido clorídrico, bromídrico e iodídrico e o ácido fluorídrico, né? Forte, semiforte e fraco. Então, nós vamos aprender a descobrir o nome do ânion sem usar a tabela. Porque se não me derem a tabela de ânions, como eu vou saber o nome de ânions numa reação de neutralização? Então, olha aqui. Olha o que nós vamos fazer. Ácido. O ácido, se ele for o ácido padrão, ele termina em ico. Se for o ácido que tem menos oxigênio, ele termina em oso. E se não tiver oxigênio, ele termina em hídrico. Então, olha como nós vamos determinar o ânion. Se o ácido terminar em ico, o ânion termina em ato. Se terminar em oso, o ânion termina em ito. E se terminar em hídrico ácido, o ânion vai terminar em hidro. Então vamos ver essa tabelinha, Julinha, nós temos que saber, tá bom? Então, vamos ver o que significa isso daí. Vamos dar outro exemplo. Vamos supor que eu queira KOH, é uma base, mais um ácido qualquer. Vamos supor o H2S. Sem oxigênio termina em hídrico, portanto, esse carinha aqui é chamado de ácido sulfídrico. Então, é o ácido sulfídrico, tá? A base é fácil. OH, hidróxido,
E o nome do cátion, que é só saber símbolo químico, hidróxido de potássio. Tá legal? Bom, vamos lá. Nós estamos estudando neutralização total. Olha aqui, K. O OH é sempre menos. Quando separo o cátion do ânion, como eu só tenho uma carga negativa, esse K, sem olhar na tabela, eu já sei que ele é monovalente. Ele tem uma carga positiva. Olha aqui. Vamos separar o H, que é sempre mais, do S. Como eu tenho 2 de H, eu tenho duas cargas positivas. Então, eu já sei, sem olhar na tabela, que esse S aqui, ele é 2 menos. Agora, então, vamos fazer. OH com H vai dar água. Tirando a água, HOH, não importa a quantidade, hein? É sempre H2O. O que sobra? Um cátion e o ânion. Então, aqui eu vou ter K+, com quem? O S, 2 menos. Não esqueçam, positivo sempre na frente do negativo, sempre vem antes, tá? Se as cargas fossem iguais, eu cancelaria. Como são diferentes, eu uso aquele artifício, olha, 2 para cá, 1 para lá. Igualei o número de cargas. Portanto, está aqui o sal formado. Falta balancear. Sempre nós vamos partir para balancear do sal formado. Olha o sal aqui. Portanto, eu tenho 2 de K desse lado aqui, da equação. Desse lado eu tenho que ter 2. Eu não vou colocar 2 aqui. 2 sempre como coeficiente. Pronto. Igualei. 1 de S, 1 de S. Nota, esse 1 não preciso colocar, só estou colocando para reforçar. Então, desse lado está balanceado. Quando eu balanceei aqui, eu percebi que eu fiquei com 2 de OH menos. Mas também fiquei com 2 de H+. Portanto, 2 de H+. Que eu falei anteriormente, esses números sempre, depois que eu balancear a partir do sal, esses números têm que ser iguais, senão vocês erraram alguma coisa. Cada H+ com OH- dá 1 de água. Como eu tenho 2 de cada um aqui, eu vou ter 2 de água. Então agora, vamos ver o nome desse sal sem precisar olhar na tabela periódica. Dá uma olhada. Aqui, eu só esqueci o C aqui, sulfídrico, tá? Então, aqui olha o que eu vou fazer. O hídrico eu vou trocar por eto. Olha aqui. Vou tirar o hídrico e no lugar do hídrico eu coloco eto. Portanto, o nome desse ânion é sulfeto. Sulfeto de... Agora o nome do cátion é só conhecer o símbolo. K é potássio, sulfeto de potássio. Então notem, para eu saber cargas e o nome do sal formado, eu não preciso necessariamente de uma tabela de cátions e ânions, né? Basta saber esse tipo de transformação aqui do nome. Vamos colocar outro exemplo.
Esse é um ácido padrão que nós temos que saber o nome, né? Aqueles 5 ácidos padrão que eu passei para vocês. Esse carinha aqui é o ácido sulfúrico. E eu estou reagindo com OH. OH é hidróxido. Hidróxido de é o nome do cátion, basta saber o símbolo. A L é alumínio. Hidróxido de alumínio. Então vamos lá. Primeiro vai separar o ácido do resto. O ácido é sempre mais. Como eu tenho 2 cargas positivas aqui, o resto vai ter 2 cargas negativas. O resto todo é o ânion, eu não posso mexer nesse 4. Esse 4 faz parte do ânion, tá legal? O número de cargas positivas tem que ser igual ao número de cargas negativas. Mesma coisa aqui, ó, separa o AL. O OH a gente sabe que ele é sempre menos. O OH é sempre menos, tem sempre uma carga negativa. Como eu tenho 3 cargas negativas, o cátion que sobrou aqui tem que ter 3 cargas positivas. Então perceberam que eu determinei as cargas sem precisar olhar na tabela de cátions e ânion. Então vamos lá ver o que deu. H com OH, não importa a quantidade, eu sei que tem que dar água. E o que sobrou aqui, olha, um ânion e um cátion. Nós vamos obter o sal, não esquecendo que o cátion vem sempre antes do ânion. Então ficou o AL 3+, e ficou o SO4 2-. Se o número de cargas fossem iguais, simplesmente eu cancelaria, mas não são. Então eu tenho que igualar o número de cargas. Portanto, olha aquele artifício, 2 para cá, 3 para lá. Só não esqueçam, mais de um elemento químico, eu tenho que colocar parênteses. Quando eu coloquei esse 2 aqui, 2 de alumínio, cada um tendo 3 cargas positivas, eu fiquei com 6 cargas positivas. Quando eu coloquei o 3 aqui, SO4, eu não mexi nesse 4. SO4, 2-, só que eu tenho 3 de SO4. Portanto, eu tenho 6 cargas negativas. 6 positivas, 6 negativas, as cargas foram neutralizadas. Falta nós balancearmos. Então, vamos lá ver. Sempre eu vou partir do sal formado. 2 de alumínio, onde tem alumínio, eu coloco 2 na frente. 3 de SO4, onde tiver o SO4, eu coloco 3 na frente. Mas notem que aqui eu fiquei com 6 de H+. Perceberam? 3 de H2. Cada H, então eu tenho 6 de H. E cada H tem uma carga positiva. Então são 6 de H. E aqui é a mesma coisa, olha. Aqui, ó, 2 vezes 3, 6 OH-. Como eu falei para vocês, na neutralização total, o número de H+, e de OH- tem que ser o mesmo. Senão vocês erraram alguma coisa. Nós vimos que cada H+, com 1 de OH- forma água. Se eu tenho 6 de cada, eu vou formar 6 de água. Pronto. Está aí. Completada e balanceada. Falta nós escrevermos o nome. Olha aqui. Esse daqui é o ácido sulfúrico. Se eu trocar o ico pelo ato, fica sulfato. Só tem que tomar cuidado o seguinte. Se eu fizer simplesmente essa troca para o ácido sulfúrico, ficaria sulfurato. Não existe isso, existe o fosfato. Então,
Para o sulfato e fosfato, cuidado, né? Ácido sulfúrico eu vou trocar o úrico. Então vamos escrever aqui, ó, ácido sulfúrico. Só nesses dois casos, viu? Do ácido sulfúrico e fosfórico. Então, eu não vou tirar só o úrico, eu vou tirar o úrico. E se fosse fosfórico, eu tiraria o órico, tá? Então, aqui, eu vou substituir por ato. Portanto, sulfato, o nome do sal, de, e aqui o cátion cedido pela base é fácil saber, só saber o símbolo químico. Então, sulfato de alumínio. Então, é uma maneira de nós determinarmos cargas e nome do sal formado sem precisar consultar a tabela de ânions e cátions. Mas para isso, eu tenho que saber o nome, os nomes, né, dos principais ácidos. Tá bom? Então vamos continuar aqui, eu vou apagar rapidinho. E vamos falar agora da chamada neutralização parcial. Então vamos lá. Neutralização parcial é assim. Vamos supor, eu vou pegar os mesmos exemplos aqui. Ele está colocando o ácido sulfúrico, H2SO4, com NaOH. Só que na neutralização parcial, a quantidade de cada um é determinada. Então ele fala assim, olha, vamos reagir 1 mol de ácido sulfúrico com 1 mol de NaOH. Isso é determinado por quem está pedindo, quem está, no nosso caso, fazendo o problema. Ele fala, ó, eu quero só reação de 1 mol do ácido e 1 mol da base. Mas nós vamos fazer exatamente a mesma coisa. Olha aqui. O H, nós sabemos que é sempre 1+. Tudo que sobra é o ânion. 2 cargas positivas, o ânion, que é todo esse, 2 negativas. Esse 4 eu não mexo, porque faz parte do ânion. Aqui, separa o Na do OH. Na é mais, OH é menos. Não esqueçam que aqui sempre está em meio aquoso, tá bom? Eu não coloco aqui, mas lembrem, ácido só é ácido, segundo Arrhenius, quando em meio aquoso. Então, sempre que eu for fazer uma reação, eu vou diluir o ácido em água, a base em água e misturar as duas soluções. Tá legal? Então, vamos lá ver. H com OH, não importa a quantidade, vai dar água. E aqui nós vamos obter, deixa eu colocar mais para lá, água. E aqui nós vamos obter um sal. Então vamos ver que sal é esse. Olha aqui o que sobrou. Na+, SO4, 2-. Só que tem um detalhe,
quantos ácidos nós temos aqui? Nós temos 2H+, porque ele falou em 1 mol, 2H+. Como ele falou 1 mol aqui, nós temos um só de OH-. Então percebam, 1H+ neutraliza o OH-. Portanto, isso vai ser neutralizado, mas vai sobrar um H+. Não é isso? Se lembram? 2 de H+, 2 de OH- daria 2 de água. Só que como ele estipulou a quantidade aqui, houve uma neutralização parcial. Sobrou alguma coisa. Quem sobrou? O ácido. Então, esse carinha que sobrou vai aqui entre cátion e ânion. 2 cargas positivas, 2 negativas, cancelam. Se lembram, na aula passada, nós estudamos o sal ácido, né? Então, vamos dar o nome desse sal. Ácido sulfúrico, nós já vimos no exercício anterior, fica sulfato. Então, seria o sulfato. D, e esse cara aqui é o Na+, é o sódio, sulfato de sódio. Mas seria sulfato de sódio se não tivesse esse H no meio. Esse H, o nome oficial, eu tenho que colocar o nome dele antes. Hidrogeno sulfato de sódio. Vai caber aqui, meu Deus? Não. Eu vou colocar mais para cá um pouquinho. Aqui. Hidrogeno sulfato, tudo junto. Hidrogeno sulfato de sódio. Que nós vimos que ele pode ser chamado impropriamente de sulfato ácido de sódio. Ou, mais comum, a nomenclatura mais antiga, poderia ser chamado de bisulfato de sódio. Essa é a nomenclatura oficial. A mesma coisa pode acontecer quando nós usamos base a mais. Então, vamos ver. Vamos colocar, vou pegar o mesmo exemplo dele, vai. Ele pegou o HNO3, sempre meio aquoso, mais o hidróxido de cálcio. A nomenclatura do hidróxido é fácil, né? OH hidróxido, D. E o nome aqui do cátion, que é o nome do símbolo químico. E esse ácido é um ácido padrão. Ele é chamado de ácido nítrico. Ácido padrão. Vamos fazer a reação. Então, vamos lá ver. Eu tenho um H+, tudo que sobrou é o ânion. Como eu só tenho uma carga positiva, esse ânion vai ter uma carga negativa. Aqui é a mesma coisa, ó. Separo o OH, que tem uma carga negativa, do resto que é o cátion. 2 cargas negativas, portanto, esse cátion tem que ter 2 positivas. O número de cátions e ânions deve ser o mesmo. Mesma coisa aqui, H com OH, não importa a quantidade, vai dar água. Só que tem um detalhe. Aqui, nós iríamos, no final, pegar esse sal e balancear. Mas não foi isso que ele falou aqui no exemplo. Ele falou para que a gente reaja 1 mol desse carinha aqui com 1 mol desse. Eu não posso mexer nisso. Eu não posso fazer o balanceamento. Ele quer que seja assim. Então, vamos lá ver. Daria, quando eu tirei H e OH, ficariam aqui esse cátion e esse ânion. Ficaria o Ca2+, e ficaria
o NO3 menos. Só que tem um detalhe. Aqui eu tenho uma carga positiva. E aqui eu tenho duas negativas. Um OH e 2 de OH menos. Ora, H com 1 de OH menos dá água. Só que vai sobrar um H menos. Porque, de acordo com o número que ele colocou aqui, eu tenho um só de H+, e tenho 2 de OH-. Esse OH- que sobrou, ele vai entrar aqui como intruso entre o cátio e o ânion. Duas cargas negativas, duas positivas, eu cancelo. E agora o nome. Se não fosse esse OH aqui, seria o nitrato de cálcio. Por que nitrato? Ora, eu falei para vocês que aqui é o ácido nítrico. Ico eu troco por ato. Então, de nítrico ficaria nitrato. Nitrato de cálcio. Como tem esse OH, eu posso chamar de nitrato básico de cálcio, que é o nome que eu falei na aula passada, que é impróprio, né? O nome oficial é hidroxi nitrato, tudo junto, de cálcio. Então, nessa aula, além das reações de neutralização total e parcial, nós aprendemos a partir do ácido conhecer o nome do ânion. Nítrico, nitrato. Tá legal, turminha? Sulfúrico, sulfato e assim por diante. Próxima aula, a gente vai fazer os exercícios. Combinado?